O filme começa em uma prisão, onde logo somos apresentados ao perigoso detento chamado Calvin Sims. Ele está se exercitando, porém não sabe quantas repetições do exercício já fez e então pede ajuda a seu colega para contar, pois ele é desprovido de inteligência. Em seguida, chegam alguns guardas para liberar Calvin, pois seus dias na prisão terminaram. Enquanto caminha pelo corredor, vemos que Calvin é bastante respeitado pelos outros detentos. Ao sair da prisão, vemos que ele sofre de nanismo. Em seguida, seu parceiro de crimes chamado Percy aparece para levá-lo. No caminho, ele explica que um criminoso chamado Walken quer que eles roubem um precioso diamante que vale milhares de dólares. Percy quer o dinheiro para investir em sua carreira como rapper, enquanto Calvin diz que pretende gastar tudo em festas e mulheres. Percy acha que Calvin está pensando pequeno, mas não por causa de sua altura. No outro lado da história, somos apresentados a Daryl, que marcou um jantar com sua esposa chamada Vanessa. Vanessa tem uma novidade para contar, e Daryl acaba se precipitando e fica eufórico, pois acha que finalmente irá realizar seu sonho de ser pai. Mas não era isso que sua esposa tinha para contar. Ela apenas recebeu uma promoção em seu trabalho. Daryl fica um pouco decepcionado, mas disfarça bem. Aqui também vemos que Vanessa usa um anel sem nenhuma pedra preciosa. Mesmo os dois sendo casados há vários anos, ele nunca conseguiu dar um anel brilhante para ela. De volta à dupla criminosa, os dois se dirigem a uma luxuosa joalheria. Percy, muito louco, pega uma arma em seu carro. Porém, Calvin o repreende, pois isso irá chamar muita atenção, e Calvin não quer voltar para a cadeia. Em seguida, Percy entra no local e Calvin, por sua vez, está escondido em sua mala e se dirige ao balcão onde está o diamante. Percy distrai a atendente enquanto Calvin, com uma serra elétrica, corta a madeira do balcão para pegar o diamante. Entretanto, um pequeno cachorro de uma senhora se solta e entra dentro da mala. Calvin conclui o roubo e volta para a mala. Porém, o cachorro começa a rosnar, chamando a atenção de todos do local. Então, só agora a funcionária percebe que o diamante foi roubado e chama a polícia. Neste momento, os dois já estão do lado de fora prontos para fugir. Calvin arremessa o pobre cachorro pela janela do carro e Percy acelera o veículo para fugirem. Porém, não conseguem sair do lugar, pois uma guarda de trânsito com quem Percy se relacionou tempos atrás prendeu a roda de seu carro para se vingar. Assim que a polícia chega, os dois correm em direção a um pequeno mercado. Porém, a polícia os vê e também entra no local. Em uma tentativa desesperada de se livrar, Calvin esconde o diamante na bolsa de Vanessa, que estava fazendo compras. Por sorte dos dois criminosos, a polícia acaba batendo em outro cara que estava vestido com roupas parecidas com as de Percy. Do lado de fora, os dois pegam um táxi para perseguir o casal. Ao chegar em casa, conhecemos outro personagem, o Pops, pai de Vanessa. Ela fica super feliz ao vê-lo e descobre que ele vai morar com o casal a partir daquele dia, devido a estar ficando velho e tendo dificuldades para morar sozinho. Pops odeia Daryl, pois acha que ele não é bom o bastante para sua filha e o julga o tempo todo por não dar um anel de verdade para sua filha. Do lado de fora da casa, Percy pega sua pistola e planeja invadir a casa para recuperar o diamante. Mas Calvin, mais uma vez, é contra seu plano estúpido de usar a violência. Ao ver uma mulher passando com um bebê na calçada, Percy tem a ideia de fantasiar Calvin de bebê e deixá-lo na frente da casa do casal. Percy se esconde e logo em seguida Daryl abre a porta e encontra um bilhete com erros de escrita. Daryl decide adotar o bebê, pois pensa que os pais dele eram analfabetos e não tinham condições de criá-lo. Ao levá-lo para dentro para trocar as fraldas, todos ficam surpresos com o tamanho do pepino do bebê. Pops sugere que quando ele crescer, terá uma brilhante carreira como ator de filmes adultos, e Daryl comenta que ele fará sucesso com as garotas. Vanessa não gosta da ideia de criar um bebê que não é deles e diz que irá ligar para a polícia para devolver a criança. Porém, ao ouvir isso, Calvin começa a chorar para fazer o casal mudar de ideia. O casal decide esperar um tempo e mais tarde o leva ao médico. Chegando lá,
vemos que o falso bebê tem uma cicatriz de facada e uma tatuagem de gangue. Porém, todos acreditam que o pequeno não é um adulto, e sim que sofreu maus tratos de seus pais analfabetos. Quando o casal se distrai, Calvin aproveita para furtar a bolsa de Vanessa e sair correndo pelo hospital. Porém, é barrado por um policial que o pega pelos braços. Para se livrar dessa situação, Calvin chama Vanessa de mamãe e pede para ir ao colo dela. Do outro lado da cidade, Percy se encontra com o mafioso Walken para falar que o roubo do diamante não ocorreu como planejado. Porém, Walken não quer saber de desculpas e diz que quer seu diamante ainda essa semana, ou, caso contrário, seus capangas quebrarão seus ossos. Durante a noite, Pops prepara deliciosos biscoitos para comer. Calvin decide pegar um, porém o velho o toma de volta de sua mão, pois não gosta do pequenino. Irritado, Calvin deixa o velhinho sair novamente, pega o biscoito, passa em seu sovaco e em suas nádegas e coloca no prato novamente. Ao comer, Pops sente um gosto muito estranho, mas não desconfia de nada. Essa mesma noite, chegam visitas na casa da família. Então, o casal aproveita e apresenta o bebê para seus amigos. Todos ficam surpresos. Greg e sua esposa Brittany acham o pequenino muito feio. Já Janete acha que ele é um presente enviado por Deus. Richard, seu marido, se agacha para brincar com o pequeno. Porém, o falso bebê não gosta e acaba revidando e quase arrancando seu nariz. Depois disso, Calvin vê Brittany sentada e se encanta com o tamanho avantajado de seus melões. O pequeno pede para ela o amamentar. Brittany concorda e o coloca em seus braços. Porém, ao invés dela amamentá-lo, Janete aparece e se senta em seu lugar. Desesperado, Calvin, com a situação, decide mordê-la e foge. Quando todos se preparam para ir embora, Calvin finge dar um beijo em seu rosto. Porém, agarra Brittany e a beija em sua boca. Antes de dormir, Vanessa coloca Calvin em uma banheira para tomar banho. Ele fica muito empolgado com a presença de Vanessa e espera que ela tire suas roupas. Porém, quem aparece nu é Daryl, que entra na banheira para tomar banho com o pequenino. Antes de dormir, Daryl pega um termômetro e coloca na boca de Calvin para medir sua temperatura corporal. Porém, Vanessa adverte que a temperatura se mede pelo reto. Calvin fica desesperado e começa a lutar bravamente com Daryl para que isso não aconteça. Todavia, o pequenino acaba perdendo a batalha. Depois disso, os dois colocam Calvin no berço para dormir. Calvin adormece e, no meio da madrugada, ele acorda para pegar a bolsa de Vanessa e fugir dali. Antes disso, ele decide ligar para Percy vir buscá-lo de carro. Instantes depois, Pops acorda com o barulho e aponta uma espingarda para o pequeno Calvin. O falso bebê rapidamente se finge de bebê novamente para enganar o velho. Porém, Pops ainda continua desconfiando dele. Em seguida, Daryl acorda e diz ao velho que ele está ficando louco. E comenta que é normal Calvin ficar assim, pois ainda está se adaptando à sua nova casa e à nova família. Em seguida, Daryl tenta tranquilizar o pequenino, dizendo que jamais o abandonaria. Ao ver o carinho que o casal tem com ele, Calvin se emociona de verdade, pois nunca teve uma família de verdade. Porém, o momento feliz é interrompido quando Vanessa diz que o que estão bebendo é o leite materno deixado por Janete. Depois, todos vão se deitar. Vanessa e Daryl começam a namorar, enquanto Calvin observa tudo. Vanessa diz que não se sente confortável com Calvin ali, mas Daryl diz que o pequenino ainda é muito jovem para entender o que eles estão fazendo. Ao acordar, Vanessa está super feliz pela noite quente que tiveram. Elogia Daryl por seu desempenho fantástico e por terem feito 2 vezes. Daryl não entende nada, pois sabe que seu desempenho não foi bom. Em seguida, vemos que o pequenino saiu do berço e dormiu na cama com o casal. Daryl não desconfia de nada e o dia segue normalmente. No café da manhã, Calvin fica irritado por ser forçado a assistir um programa infantil de um dinossauro azul. Pops chega em seguida e muda para o noticiário, o que deixa Calvin mais feliz. Até que começa a passar notícias sobre o roubo na joalheria, e sua foto aparece como 2 bandidos. Calvin começa a chorar para mudar de canal novamente, pois quer ver o dinossauro azul.
Vanessa acaba atendendo seu pedido e muda de programa. Enquanto Pops está distraído lendo o jornal, o astuto Calvin aproveita que está pendurado e rouba todo o seu café da manhã que estava no prato. Ao perceber, Pops começa a culpar o Calvin. Porém, Vanessa pensa que seu pai está ficando cada dia louco. Daryl chega em seguida e comenta com Vanessa que Pops apontou uma arma para o Calvin na madrugada anterior e sugere colocar o velhinho em um asilo. Porém, Vanessa se recusa, pois não quer abandonar seu pai desta maneira. Vanessa sai para trabalhar e Daryl brinca com o pequenino. O que ele não esperava era que o falso bebê o nocauteasse com uma panela. E, em seguida, rouba a bolsa. Mas quando está perto de sair de casa, ele tem seus planos interrompidos mais uma vez, pois Vanessa estava voltando para pegar a bolsa que tinha esquecido. Rapidamente, ele entra e coloca Daryl em um sofá para não levantar suspeitas. E, em seguida, pega o diamante da bolsa e põe em sua sacola de bebê. Naquela tarde, Daryl leva Calvin até um parque para brincar. Porém, aqui vemos que o pequeno demônio sempre dá um jeito de acertar seu pai em suas bolas com o intuito de machucá-lo. Minutos depois, Percy chega no parque e Calvin avisa a ele que o diamante estava na sacola de fraldas. Porém, as outras mães pensam que o homem estava tentando sequestrar Calvin. Então, todas elas começam a persegui-lo e ele acaba apanhando. Quando Darlie está prestes a ir embora, Calvin começa a chorar pedindo as chaves do carro. Daryl entrega as chaves e coloca ele no banco de trás do carro. Quando estava arrumando a bagagem na parte de trás do carro, Calvin aproveita para ligar o carro e fugir. Daryl pensa que alguém sequestrou seu filho e pede ajuda a uma mulher desconhecida que passava em uma van pela rua. Os dois começam a perseguir Calvin. Mais à frente, a polícia consegue parar o carro que Calvin estava. Rapidamente, o falso bebê volta para o banco de trás e finge ser um bebê novamente. O policial conta para Daryl que o carro foi destruído, porém ele diz não ligar e responde que a única coisa que importa é que Calvin estava bem. Isso faz o falso bebê se sentir culpado por tudo o que aconteceu. Por outro lado, Percy acaba levando a bolsa que roubou para Walken. Porém, ao abrir a bolsa, percebe que só tem brinquedos, pois o idiota do Percy havia pegado a bolsa errado. Porém, o mafioso, mesmo irritado, acaba deixando o Percy sair vivo. E coloca seus capangas para segui-lo e descobrir onde estava o diamante. Naquele mesmo dia, mais tarde, Daryl leva seu filho para ver um jogo de hóquei. Calvin pega o diamante da bolsa e esconde na boca. Porém, é obrigado a engolir quando seu pai pergunta o que ele estava escondendo. No meio do jogo, o pequenino decide arranjar confusão e então joga um copo de gelo em jogador. Todos pensam que foi Daryl e então o jogador decide atacá-lo. Para defender seu pai, Calvin salta em cima do cara e começa a mordê-lo, porém, mais uma vez acaba perdendo a batalha e dessa vez leva vários golpes violentos. Mais tarde, enquanto conversa com Vanessa, Daryl se sente culpado por não conseguir defender seu filho. Para confortá-lo, decidem fazer uma festa de aniversário para Calvin. Eles até mesmo contratam o dinossauro azul da TV. Porém, Calvin acaba se irritando e batendo no pobre dinossauro. Por outro lado, Pops está em um restaurante quando, de repente, vê no noticiário a foto de Calvin como um dos criminosos foragido da polícia. Voltando à festa, vemos que Calvin começa a ficar bastante emocionado quando Vanessa traz um bolo surpresa e todos começam a cantar. Ele chora, pois provavelmente é a primeira vez que recebe carinho de uma família. Em seguida, Pops chega, dá um ursinho de pelúcia de presente e estranhamente começa a pedir desculpas a Calvin por tratá-lo mal algumas vezes. Calvin não acredita nas boas intenções do velhinho, mas aceita o presente. Mais tarde, Calvin encontra um remédio para dor de barriga e decide tomar todo o frasco, pois quer colocar o diamante para fora. Depois de quase explodir por dentro e sair bosta até pelos ouvidos, Calvin finalmente consegue. Porém, quem acaba encontrando o diamante é Vanessa quando troca suas fraldas. Ela acha que é um presente que Daryl colocou nas fraldas do bebê para fazer uma surpresa. Daryl fica confuso e tenta explicar que não sabia. Mas Vanessa fica muito feliz que não deixa Daryl falar. À noite, os dois decidem comemorar em um jantar romântico. E o Calvin fica com o Pops.
Quando os dois saem de casa, Pops aproveita para arremessar a criança no teto e pede para confessar quem ele realmente é. Calvin se levanta e acerta as bolas do vovô. E em seguida, confessa que roubou aquele diamante, mas que precisa devolver para um mafioso da cidade. Se isso não acontecer, será o fim para Daryl e Vanessa. No jantar, Vanessa está tão feliz que cogita adotar legalmente Calvin o quanto antes. Quando os dois retornam para casa, encontram o velho batendo em Calvin, que começa a chorar como um bebê. Para Vanessa, Pops enlouqueceu completamente, então decide chamar a equipe do CAPS para levar o velho para um asilo. Antes de ir embora, Pops diz para olharem o ursinho de pelúcia e descobrirão toda a verdade. Após toda essa confusão, Vanessa coloca Calvin em seu berço e guarda seu diamante. Um tempo depois, Daryl decide dar uma olhada no ursinho e percebe que se trata de uma câmera de vídeo e decide dar uma olhada nas gravações. No vídeo, é possível ver que Calvin estavam o enganando esse tempo todo. Porém, já é tarde. Ao correr para o quarto, os dois percebem que ele roubou o diamante e já se encontra em um carro com seu amigo Percy. No caminho, Percy revela que armou para o casal e mentiu ao mafioso dizendo que Vanessa e Daryl estavam com o diamante, o que fez com que Walken fosse até a casa do casal em busca do diamante. Daryl tenta explicar que não está com ele, e nesse momento vemos que Calvin retornou disfarçado de bebê para ajudar seus pais. Um dos capangas do mafioso leva Calvin para dormir. Quando ele apaga a luz, Calvin aproveita para descer a porrada. Em seguida, o segundo capanga sobe, porém também é derrubado por Calvin, que usa um de seus brinquedos e um taco de golfe para derrubá-lo da escada. Por outro lado, Walken faz Daryl de refém com sua pistola, ele aponta a arma a Calvin e ordena que ele jogue o brinquedo no chão. Mas Calvin também acaba nocauteando o mafioso com o brinquedo. Em seguida, a polícia chega na casa e prendem a Walken. Daryl mente dizendo que Calvin é seu filho para o pequeno impostor não ir para a prisão, mas em troca, faz o pequenino devolver o diamante que roubou. Por fim, Daryl aperta a mão de Calvin e diz que gostou de ter um filho por alguns dias. Calvin chora por ter que deixar a família a quem criou um vínculo muito rápido. Daryl vê o pequeno indo embora triste, mas aparenta não se importar. Mas momentos depois, muda de ideia e o chama de volta para casa. E Daryl combina dos dois irem a clube de strippers para tomar uma cerveja, terminando assim o filme.